Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13, na sequência das nossas reflexões matinais nesse Evangelho. Antes da leitura, aqui também até uma palavra pastoral de orientação, né? Nesse período a gente de manhã vai sempre ter as crianças aqui conosco. Eu sempre digo que eu não me afeto drasticamente com criança. Às vezes faz uma zoada, conversa, chora, uma coisa ou outra. Eu me inquieto, às vezes, com adulto que fica com a sua atenção toda, quando eu digo os adultos, né? Que às vezes, infelizmente, todos voltam a atenção para aquela criança. É natural das crianças, né, se mexerem, conversarem, mas é importante que elas participem também do momento de culto para que elas aprendam a cultuar, para que elas estejam ao lado do pai, ao lado da mãe, né? Nós não podemos pegar os nossos filhos e simplesmente tirá-los, né, daquilo que a gente quer que lá na frente eles participem. Então, veja, se você passou a vida todinha tirando seu filho daquele momento e lá na frente ele não quiser participar, será que você faltou a nós, não é, esse tato um pouquinho? Então, vamos ter paciência com as nossas crianças, os adultos mantêm o foco no dirigente, no pregador, e os pais vão sempre administrando os filhos, porque é assim normalmente em todo lugar, em todas as circunstâncias. Tá certo, irmãos? João capítulo 13, do verso 1 em diante, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos orar, irmãos, pedindo mais uma vez a graça do Senhor sobre a nossa vida. Vou pedir à nossa irmã Adjane que nos eleve a Deus na oração, intercedendo, pedindo que Deus possa usar a sua palavra, a minha vida, e falar o nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Senhor Deus, nós te rendemos graças, Senhor, pois só Tu és digno de todo louvor e adoração. Te bendizemos, Senhor, porque o Teu povo pode estar aqui reunido em Teu nome para Te louvar, para aprender mais de Ti. E é isto que o nosso coração almeja, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor se revele a cada um, segundo as suas necessidades, segundo a singularidade de cada coração. Que o Senhor venha a ser com o nosso ministro, com o pastor Digleito, usando o Senhor para trazer aquela palavra que o nosso coração necessita, Pai. Te louvamos, Senhor, pela Tua bondade, te louvamos pelo privilégio que temos de estar na Tua casa neste dia. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós concluímos no domingo passado a última mensagem no capítulo 12 desse Evangelho de João, um capítulo bastante interessante. Os irmãos vão lembrar que eu disse que a partir do capítulo 12 nós temos então o início do fim, dos momentos finais do Senhor Jesus aqui na terra, habitando entre nós. Na realidade, inclusive, a sua última fala para a multidão, ela se dá
de fato, nesse finalzinho aí do capítulo 12. E esse capítulo 12, então, é um capítulo que fala de salvação. Jesus mostrando a necessidade de se entregar, de morrer, a semente, ele como a semente, não é, que estaria sendo colocado na terra para que pudesse existir vida. Obviamente que o Senhor Jesus já imaginava, já pensava, já sabia dos sofrimentos que lhe esperava diante da morte, não é, que se avizinhava, do Calvário diante do qual ele haveria de passar. Mas ele então, a despeito dessa angústia, desse sofrimento, ele continua firme no propósito de fazer a vontade de Deus. Revela, de alguma forma, a incredulidade do coração de muitas pessoas, muitos que estavam ali, inclusive, perto, não é, da revelação, conheciam as Escrituras, conheciam a revelação, eram homens religiosos, mas que ainda não conseguiam compreender perfeitamente a mensagem do Evangelho, não aceitavam que Cristo, de fato e de verdade, era o Messias, era o Filho de Deus, era aquele que veio ao mundo, era o Senhor e o Salvador de suas vidas. Então nós vamos ver em todo esse capítulo o Senhor Jesus falando sobre a salvação, a necessidade de entregarmos a nossa vida nas suas mãos. Eu lembro que eu finalizei a mensagem do domingo passado com Romanos capítulo 8. Os irmãos lembram que nada pode nos separar do amor de Cristo. Então Cristo vem, Cristo entrega a sua vida, Cristo se entrega por mim, por você. Nós somos hoje lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e nós podemos ter no nosso coração essa convicção de que absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Interessante, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 13, que esse texto começa falando também sobre amor. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos nesta manhã. É sob essa perspectiva que eu queria que nós olhássemos para esses 11 primeiros versículos do capítulo 13. O amor de Cristo. O amor de Cristo aqui revelado a todos nós. Veja, irmãos, que já nas primeiras palavras do Senhor Jesus, fica claro o seu amor, não é? No finalzinho, inclusive, do versículo 1, não é? Essa expressão está literalmente posta. O texto diz que antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que era chegada a sua hora. Lembre-se daquele contexto, é o início do fim. O Senhor Jesus está se encaminhando aos momentos finais dele, da sua presença aqui na terra, como se passava naquele momento. É hora, não é? A sua hora está chegando. E o texto diz então, nas últimas expressões aí do versículo 1, que tendo amado os seus que estavam no mundo, é provável que alguma versão dos irmãos aí tenha tendo amado os seus discípulos, tá certo? Ou os seus seguidores, porque a ideia é essa, ele amou aqueles que o seguiam, ele amou os seus discípulos, ele amou aqueles que o Pai os deu, ele amou os seus, nessa versão que nós estamos utilizando aqui. E o texto diz que ele os amou até ao fim. Eu queria me pegar nessa expressão, amou-os até ao fim. Primeira característica, portanto, que eu destaco do amor de Cristo por nós, é que ele é exercido até as últimas consequências, até o fim, até que o propósito de Deus seja completado, até que a obra seja verdadeiramente completada. Veja, nós precisamos aqui, irmãos, fazer uma ligação. Nós estamos falando de amor e tem um texto, obviamente, de João também, clássico, conhecido por todos nós, 3,16, capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho, não é? Então veja que a gente faz a conexão.
dessa primeira informação com essa outra informação aqui. O Senhor Jesus veio como fruto do amor de Deus. Deixa eu tentar explicar melhor. Por que o Verbo habitou entre nós? Por que ele tabernaculou entre nós? Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus passou por todo o sofrimento, por toda a humilhação, desde o seu nascimento, numa simples manjedoura, com inúmeras dificuldades, até o momento da sua crucificação, passando por todo aquele processo de angústia, de dor e de humilhação? Por que o Senhor Jesus fez tudo isso? Porque Deus amou o mundo. Veja, a origem de cada uma dessas ações, aquilo que está lá atrás, a base, o princípio, é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, Jesus veio ao mundo. Porque Deus amou o mundo, Ele mandou o seu único filho. Com um propósito, obviamente que tem um propósito. A razão primeira é o amor de Deus. Um propósito, meus amados irmãos, é a nossa salvação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, saia da condenação eterna para a vida eterna. Saia de um estado de condenado para um estado de salvo. Possa agora desfrutar da graça, das misericórdias, do pleno amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E veja então que o texto aqui nos aponta para o Senhor Jesus, afirmando, dizendo, não é, que Ele ama os seus discípulos, Ele ama os seus, Ele ama a igreja até ao fim. Deus amou o mundo, irmãos? Amou. Amou com um amor tremendo, tamanho, que foi capaz de mandar o seu único filho. E o filho ama a igreja, o filho ama o mundo, o filho ama aqueles que o pai lhes presenteou, ama até as últimas consequências. Que últimas consequências são essas? A morte da cruz, o sofrimento, a angústia que ele havia predito. Lá no capítulo 12, o Senhor Jesus vai falar dessa angústia, o Senhor Jesus vai falar, meus amados irmãos, desse sofrimento, que com certeza não é algo meramente romântico, meramente poético, não. As chicotadas que o Senhor Jesus levou doeram. A coroa de espinhos fixada sobre a sua cabeça doeu. Os pregos, não é, batidos em suas mãos afetaram sobremaneira e sobretudo muito mais do que a angústia pelo calvário, pelo sofrimento físico. Há um sofrimento interno, há um sofrimento do peso do pecado. É como se o Senhor Jesus estivesse bebendo o cálice da ira de Deus sobre a sua vida. Se possível for, passa de mim, ó Deus, esse cálice. Mas ele então, como uma ovelha que vai ao matadouro, temos uma tipologia do que aconteceu, temos uma tipologia do significado disso com um acontecimento lá de Israel antigo. Lembra da história de Abraão e Isaque? Abraão leva o seu filho. Eu não sei quantos já pararam para refletir um pouco sobre esse texto. Abraão leva o seu filho, que não era uma criança. Nós, no retiro, né, ouvimos o presbítero Jorge discorrendo sobre esse texto. Né? As crianças, vocês querem ser Ismael? Né? Lembra ou não? Ismael ou Isaque, né? Todo mundo saiu de lá querendo ser Isaque. Se estão sendo no dia a dia, aí cada qual que confirme, né? Diante do Senhor. Mas a cena, meus amados irmãos, é uma cena que, eu não sei vocês, a gente para pensar como é que um jovem, já com força suficiente, não só para subir a montanha, como para carregar a lenha, para a construção do altar e tudo mais,
se entrega tão facilmente diante de Abraão quando diz, olha, sobe aqui, você vai ser sacrificado. Crianças, fecha o ouvido aí, tá certo? Mas aconteceu no máximo 2 vezes, quando eu era assim adolescente, que meu pai vinha com um cinturão para me pegar. Sabe o que é que eu fazia? Talvez não só eu, quase todos que podiam. Eu corria. Obviamente que ele ficava me esperando, né? Não sei se é a melhor saída, dependendo do pai, não é a melhor saída. Aqueles que o coração fica apaziguado, os outros que vão ficar com raiva e vão bater mais forte porque você não foi logo para apanhar na hora que você deveria levar a cintura usada. Isaac não correu. É como aquele cordeiro, né? Cordeiro aqui simbolizando aquela situação de alguém que é passivo, pacato, né? De alguém que não reluta contra isso. Apesar de convicção no coração de Abraão, Deus proverá, não é? Ali você tem uma tipologia daquilo que Cristo fez. Cristo poderia não ter participado de todo aquele sofrimento, sentido todo aquele sofrimento. Mas, meus amados irmãos, preste atenção nisso. Não apenas Deus Pai nos ama, Cristo também nos ama. E Ele nos ama até as últimas consequências. Ele entregou a sua vida por mim e por você, por amor. Ele ama você. O amor de Cristo está aqui descrito até o fim. O que tem de ser, será. O que tem de acontecer, haverá de acontecer. Ele não vai amar mais ou vai amar menos ou deixar de amar. E louvado seja, para um pouquinho e pensa sobre isso, porque esse é um momento que a gente precisa glorificar, como o pessoal diz aí, tem que glorificar de pé, não é, igreja? É um momento que a gente de fato tem que glorificar com toda a força do nosso ser, porque nós estamos diante de uma verdade bíblica que nos ensina que o Senhor Jesus nos ama. Veja as conexões. Deus amou o mundo, mandou o seu Filho. O Filho ama a igreja, os eleitos, os escolhidos. E esse amor de Cristo vai até as últimas consequências, ou seja, Ele está no caminho do Calvário, Ele vai se entregar, Ele vai se sacrificar, Ele vai dar a sua vida por mim e por você. Está seguindo a lógica, e lá na frente em Romanos o texto bíblico vai dizer, e nada pode nos separar do amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Deus nos ama com amor impressionante que manda o seu Filho morrer na cruz do Calvário. Porque o Filho nos ama e morre a morte de cruz, e louvado seja o nome de Deus por isso. O seu amor revelado, exercido até as últimas consequências, e louvado seja o nome de Deus, porque uma vez sendo alvo do amor de Cristo, nós estamos agora plenamente protegidos nesse amor. Nada pode nos arrancar, nada pode nos arrebatar desse amor. Nada pode destruir esse elo. Esse elo é indestrutível. Não por nós, mas pelo tipo e pela qualidade do amor que Deus nos amou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu posso me rebelar, você pode se rebelar. A gente faz isso direto, irmãos. Nós abandonamos a Cristo, nós menosprezamos a vontade de Deus quantas e quantas vezes na nossa vida. Fizemos isso no passado, talvez estejamos fazendo no presente. É provável que lá na frente venhamos a cometer algum erro, algum delito, menosprezando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas eu e você, nessa manhã, podemos ter uma certeza. A despeito de tudo isso, o amor de Cristo continua sendo uma realidade na nossa vida. E se um dia eu, você, falhamos, pecamos, caímos, basta tão somente que diante do Senhor, de forma sincera e verdadeira, nos arrependamos, na certeza e na convicção de que a obra de Cristo, ela continua aí, ela é indestrutível.
ela não pode ser aniquilada. Percebe, irmãos, que ao longo desses milênios de cristianismo, tenta-se a todo custo menosprezar, destruir a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Não há quem possa assim fazê-lo. Da mesma forma, não há quem possa nos separar do amor de Cristo. Um outro ponto aqui no texto sobre o amor de Cristo. Primeiro que eu disse, ele é exercido até as últimas consequências. Segundo, nós estamos diante de uma história clássica. O Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos. Esse era um ato comum àquela época, naquela cultura, naquele ambiente em que as pessoas andavam muito a pé, andavam de sandálias, e quando elas chegavam em casas, né, em algumas residências, tinha lá a bacia para lavar os pés. Aquilo era um gesto, inclusive, de boas-vindas, de uma boa hospitalidade. Se você recebe um visitante na sua casa, um hóspede na sua casa, se a gente recebe uma visita na nossa casa, hoje, em vez de lavar os pés, talvez você diz assim, quer um cafezinho? Os irmãos percebem? Então, vai lá, passa um cafezinho, faz isso, faz aquilo outro. O lavar os pés, culturalmente falando, era algo comum naquele momento. Só que isso era exercido, geralmente, pela pessoa mais humilde ou subalterna daquela casa. Por exemplo, se fosse lá em casa, eu ia dizer assim, Vitória, lava os pés do visitante. Ou então, às vezes, Davi, vai lá, lava os pés do visitante. Afinal de contas, a gente tem filho para quê? Se não for para de vez em quando fazer uns mandados, né? Atire a primeira pedra. Quem nunca se valeu desse tipo de expediente, não é verdade? Então veja, geralmente era aquele, o filho é o subalterno, a autoridade do lar está no pai, está na mãe, né? Não chove de baixo para cima. A chuva cai de cima para baixo. A gente não pode inverter os papéis de autoridade, dentre outras coisas, mas esse não é o ponto. O ponto é, então, que o Senhor Jesus, ele tira a sua capa, pega uma toalha, coloca a toalha provavelmente na cintura ou no lugar, eu não sei como é que se dava de fato. Isso tinha um costume, né? Quase como um ritual, pega uma bacia, aparentemente começa a lavar os pés primeiramente de Pedro, não é? Ou tenta começar por Pedro, e aí nós aprendemos aqui uma outra lição, não é? A lição do servir. O amor, meus amados irmãos de Cristo, é um amor que ele é demonstrado através do ato de servir. Isso é muito importante para a nossa reflexão, principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo quer ser servido e poucos estão dispostos a servir. Onde se estabeleceu uma relação, seja no âmbito da nossa vida particular, assim, pessoal mesmo, seja até na questão de trabalho ou na questão religiosa, onde parece-me que a cada dia se estabelece muito uma relação de consumo no seguinte aspecto: eu preciso entender o que é que isso vai trazer vantagem, o que é que isso vai me proporcionar de bom. Infelizmente, algumas pessoas têm estabelecido isso como uma ética, uma postura de vida, né? Uma ética extremamente utilitarista. Eu vou ser amigo de André. Depende, o que é que o André pode me ser útil? Se ele me for útil por alguma coisa, aí eu vou tratá-lo bem, aí eu vou querer ser amigo dele. Já tem outra pessoa, não, essa outra pessoa não tem muito o que me oferecer. Não me é útil, olha aí, a ética utilitarista. Eu não vou poder usá-lo, ou eu não vou poder utilizá-lo para o meu benefício, para as minhas vontades. Então percebe que nessa postura de consumo, nessa postura, não é, de satisfazer ou de satisfação própria, de uma ética utilitarista, nós nos tornamos o centro da nossa vontade e das nossas ações. E aí eu nunca quero servir, porque quando eu sirvo, quando eu me posto a servir, eu deixei de ser o centro nessa concepção de vida. Os irmãos estão compreendendo? Tanto é que nesse momento Pedro, não é? Pedro tinha esse temperamento de fato mais afoito, né? mais
mais explosivo, é ele que puxa a espada, corta a orelha lá do soldado, é ele o primeiro, mestre, posso ir andando sobre as águas. Ele era o mais empolgado. Mas geralmente o mais empolgado é aquele também que desempolga mais rápido. Eu não sei se vocês têm vivência suficiente às vezes para compreender isso. Essas pessoas empolgadas, elas são muito importantes. Eu não estou dizendo que não são importantes, porque elas dão o start. Agora, quem pega mesmo no rabo do boi, não é? Quem segura o dia a dia não é o empolgado. Porque o empolgado, na mesma velocidade que se empolga, simplesmente desempolga e abandona. Então, Pedro, nessa sua postura empolgada, né? O Senhor Jesus, então, veja, imagina aí, o Senhor Jesus era um mestre. E Jesus não nega que é mestre. Isso é um ponto muito importante. Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e eu de fato sou. Ele não está dizendo, eu estou mudando o status, o meu status. Ele não estava alterando o seu status no Insta, tá certo? Ou no Twitter, ou em qualquer rede social. Ele estava dizendo, o meu status ainda é de mestre. Agora, compete ao mestre servir. Compete ao Senhor servir. Pedro, não, o Senhor lavar os meus pés de modo nenhum. Tá bom, Pedro, se você não quer que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Não, então lava o pé, lava a cabeça, lava... É o Pedro exagerado, não é? É o Pedro empolgado que não estava compreendendo muito bem o que estava acontecendo naquele momento. Mas o que é que estava acontecendo naquele momento? Estava acontecendo que o Senhor Jesus estava ensinando que o seu amor por nós, pela igreja, é um amor que é demonstrado através do serviço. Eu não estou falando de uma encenação que acontece uma vez por ano, onde um líder de igreja, cercado de ouro, de joias, de vestes, em palácios, faz de conta que está lavando os pés, não é, de outras autoridades eclesiásticas. Isso é encenação. Obviamente que aqui o lavar o pé é o que menos importa. Há toda uma metáfora envolvida aqui. Tanto é que quando o Pedro diz assim, não, então lava a cabeça, lava a mão, lava o corpo todo, lava isso. Ele diz, não, você não precisa de tudo isso, porque você já é limpo. Então ele está falando de uma metáfora da vida espiritual, que é o terceiro ponto que eu vou já chegar lá, né? Inclusive já apontando, diferentemente de Pedro e de outros apóstolos, aquele que seria o traidor, esse não é limpo, por quê? Porque ele não é salvo ainda, porque ele não foi regenerado, porque ele não foi lavado pelo sangue do Cordeiro que purifica. Então tem todo um contexto de salvação, mas afora esse contexto de salvação, nós temos aqui o exemplo que Cristo está nos dando. O seu amor é um amor que é demonstrado através do serviço. Você ama seu marido? Esse amor é demonstrado através do serviço. E aí é duro eu falar, para mim, eu não sei se os irmãos já pensaram nisso, né? O pregador que prega com a esposa ouvindo não é fácil não, irmãos. Porque talvez não tenha ninguém que me conheça melhor do que a Ariane, não é? E às vezes é provável que eu esteja pregando aqui alguma coisa e a Ariane ali pensando, é bonito. Pregar é bonito, né? Uma coisa é pregar, outra coisa é fazer. Os meus filhos podem avaliar isso. Não sei se os irmãos já um dia já pararam para refletir sobre isso. A carga de fato é pesada, mas independente de eu ser certo e errado, e na maioria dos casos eu vou estar errado, a palavra de Deus continua sendo a verdade. Eu não posso negligenciá-la. Eu não posso adequá-la às minhas vontades. Os homens que gostam muito, né, de enfatizar a autoridade espiritual sobre a casa, que gostam muito de citar os textos bíblicos que falam sobre a liderança masculina, não podem se esquecer que o texto bíblico, de forma muito clara, compara a nossa postura com a postura de Cristo em relação à igreja. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Veja, eu estou aplicando um conceito bíblico ao nosso cotidiano, à nossa vida espiritual. E muito mais do que isso, à nossa vida relacional. Então, o marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja,
é um marido que vai ter muita alegria em servir. E não apenas ser servido. Eu conheci o cidadão que ele estava sentado na mesa. Na frente dele tinha um copo e uma jarra de suco. Acho que eu já falei isso aqui na igreja. E ele dizia assim, fulana, pega aqui. Ela ia, pegava a jarra de suco, botava no copo. Ele não fazia, ele só faltava ela pegar o copo e, chega, abre a boquinha, meu filho, para você tomar um suquinho. Não é? É bebê que está fazendo uma papinha, olha o aviãozinho, chega aí, vem cá, deixa eu ajeitar. Obviamente que é bom você ser agradado, ser ajeitado, né? Como nós costumamos dizer. Mas nós, homens, precisamos entender que faz parte da nossa masculinidade. Isso é um item, é uma característica da masculinidade, servir. Especialmente, obviamente, para aqueles que são casados, servir a nossa esposa, servir a nossa família, nos gastarmos e desgastarmos nesse serviço e não apenas sermos servidos. Trazemos isso para o contexto da igreja. Esse é um problema que nós temos enfrentado muito nos dias de hoje. Muitas pessoas têm procurado as igrejas na perspectiva de serem servidos. É assim, eu preciso de uma igreja que o meu filho criança tenha um bom serviço. Eu preciso de uma igreja que o meu filho adolescente tenha um bom serviço. Eu preciso de uma igreja que seja assim assado, que tenha... eu já me deparei com situações em que pessoas chegaram para mim e disseram, olha, se não tiver culto infantil, eu não fico mais na igreja, porque eu preciso desse aparato para os meus filhos. São pessoas que se aproximam da igreja, não no objetivo de dizer o que é que eu posso fazer para servir essa comunidade. Pessoas, e todos nós, salvos em Cristo Jesus, temos dons e talentos. Pelo menos um. Se você não sabe qual é o seu, ore, peça a Deus sabedoria para aprender e saber e identificar qual é o seu dom. Mas todos nós estamos aqui e devemos estar aqui para servir. Será que algum membro aqui da igreja, algum irmão aqui da igreja, pode testemunhar dizendo o seguinte, olha, eu queria muito trabalhar na igreja, eu procurei o pastor e o pastor não deixou eu trabalhar na igreja? Será que alguém pode abrir a boca e dizer isso? Eu não me recordo, em 21 anos de ministério, de eu ter negado o serviço de quem quer que seja na igreja. Obviamente que algumas coisas a gente direciona. Se uma irmã chegar e diz, pastor, olha, eu estou com muita vontade de servir a igreja e eu queria começar a fazer um grupo de coreografia e dançar lá na frente. Aí eu vou negar. Aí, infelizmente, esse dom ele não se aplica, ele não existe. Tá certo? Mas eu gosto muito de atuar, beleza, a gente pode, não tem nenhum problema na igreja você ter um grupo de teatro. Existem ocasiões em que o grupo de teatro pode... O culto é diferente. O culto tem uma normativa estabelecida pela própria palavra de Deus. Há um princípio regulador no culto que, sob pena de desagradar aquele que está sendo cultuado, eu tenho que seguir, eu não posso abrir mão de princípios e de verdades. Graças a Deus eu nunca recebi essa demanda, não é? Graças a Deus. Mas em dons normais, em circunstâncias normais, todo aquele que quer trabalhar tem espaço para você na igreja. Tem espaço. Você quer cantar, você quer tocar, você quer ensinar. Nós só precisamos adequar, obviamente, a nossa teologia, aquilo que a igreja presbiteriana acredita, aquilo que a igreja presbiteriana defende, aquilo que nós reformados defendemos. Mas nós precisamos, irmãos, nos aproximar da igreja, não na perspectiva de sermos servidos. Não é uma realidade de consumo. Eu vou na empresa tal, eu vou fazer um lanche ali, porque ali o hambúrguer é mais macio. Eu vou comer sushi naquele canto, porque aquele salmão é um salmão um pouquinho mais fresco. O sushi é melhor. Não é? Ou seja, eu vou na igreja porque o sushi é melhor, porque o hambúrguer é melhor. Nós estamos no reino, nós estamos participando de uma comunidade de fé, de uma igreja,
do corpo visível de Cristo, não na perspectiva de sermos agradados apenas, mas, sobretudo, na perspectiva de agradarmos a Deus e servirmos aos nossos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é daquelas pessoas que tem um dom, que tem um talento, que esconde o seu talento, ou que você sequer sabe qual é o seu talento, você está deixando de abençoar o seu irmão, deixando de abençoar a igreja. Lembre-se da figura que a própria igreja usa. Corpo, nós somos o corpo de Cristo, certo? Cada um de nós somos um membro deste corpo, ok? Então a minha perna é um membro do meu corpo, minha cabeça, não é? As minhas orelhas, as mãos, nós somos assim. Então, imagina que você acordou hoje pela manhã e a sua perna disse assim: eu não sei o que é que eu tenho que fazer, eu não sei qual é a minha função, eu vou ficar aqui quietinho. Eu não vou atrapalhar, eu não vou fazer nada, mas também não vou fazer qual é a minha função. O que é que vai acontecer com a gente? Imagine que o seu olho esquerdo diz assim: olha, não sei o que é esse negócio de enxergar, não estou entendendo muito bem o que é isso, é muito complicado para mim. Deixa eu ficar quieto no meu canto. Aí o seu corpo, você vai se tornar uma pessoa caolha. Às vezes a igreja caminha assim. Interessante que quando um olho não funciona, o outro fica sobrecarregado. É exatamente isso que a gente vivencia na igreja. Um grupo que se dispõe a trabalhar, que se dispõe a fazer, porque tem uma concepção: eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. E muitas vezes esse grupo fica sobrecarregado, por quê? Porque alguns membros da igreja, alguns outros irmãos, simplesmente chegaram à conclusão de que eles não precisam fazer nada. E os seus dons e os seus talentos? Um dia, aquele que deu o talento haverá de voltar. E ele vai requerer: o que foi que você fez com o seu talento? O que foi que você fez com o seu dom? Meus amados irmãos, Cristo é o nosso maior exemplo. Leia Filipenses, deixa eu ler rapidinho aqui, alguns versos apenas, de Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Percebe que esse individualismo, essa vaidade pessoal é aniquilada na perspectiva cristã da vida? Senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, aí esse é o ponto, presta atenção, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o exemplo a ser seguido. Ele é o mestre. Siga o mestre. Vamos seguir o mestre. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você pode continuar lendo o texto, eu vou parar por aqui por causa do tempo. Assumindo a forma de servo. Aqui nesse texto do Evangelho de João, nós temos um exemplo claro do Senhor Jesus assumindo a forma de servo. O amor de Jesus é demonstrado no ato do servir. E eu fecho no último ponto a ser destacado. Eu falei aqui que Pedro, quando empolgado, disse: não, então lava o corpo todo, não é? Jesus diz: olha, você está limpo, vocês estão limpos, não é? Aquele que não está limpo, o traidor. E aí nós aprendemos uma outra coisa a respeito do amor do Senhor Jesus, não é? O amor do Senhor Jesus, ele transforma o nosso interior. Não há apenas uma lavagem externa de costumes, não é? De práticas diferentes. Há uma mudança de mente, há uma mudança de concepção, há uma transformação que é interior. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você já está limpo, Pedro. Você não está entendendo.
Ele diz isso, agora você ainda não compreende, vai chegar um momento que você vai compreender. Nós hoje conseguimos compreender toda a história e conseguimos compreender então que esse amor do Senhor Jesus, ele é exercido até as últimas consequências. Nós aprendemos que esse amor do Senhor Jesus é demonstrado no ato do servir. Nós aprendemos que o amor do Senhor Jesus transforma o nosso interior, mas transforma o nosso interior de tal forma que nós vamos desejar a pureza. Nós vamos ter paixão pela pureza, nós vamos desejar a santidade, nós vamos desejar fazer a coisa certa. Nós seremos como que compelidos pelo amor de Cristo a vivermos uma vida mais santa, a vivermos uma vida mais fiel, a vivermos uma vida mais pura diante do nosso Deus. Aquele que roubava, não roube mais, né? Aquele que era um mentiroso, quanto mais, agora ande na verdade. Eu não me conformo com as éticas, ideologias e práticas de um mundo sem Deus antes. Ao contrário disso, transformado pela palavra de Deus na minha mente, eu vou exercer o meu papel de não me conformar com o mundo, mas de transformar o mundo. Meus amados irmãos, nós somos o sal da terra. Enquanto igreja do Senhor Jesus, nós somos o sal da terra. E como salgar essa terra se nós não lutarmos por uma vida pura, santa, diante do nosso Deus? Como salgar? Uma das funções do sal é impedir o apodrecimento. Será que a gente vai ter dificuldade de compreender que o mundo que nos cerca é um mundo apodrecido e em putrefação, se tornando podre cada vez mais? O que é que pode parar isso, meus amados irmãos? Se você deposita a sua esperança na política, coitado de você. Por experiência própria, eu já fiz isso e caí do cavalo. Larga essa perspectiva de que a solução para o não apodrecimento do mundo repousa sobre uma figura, seja ela qual for, à direita ou à esquerda, ou até central. Larga essa ideia, porque só existe algo que de fato pode estancar ou pode parar esse apodrecimento do mundo. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a verdade de Deus revelada na sua palavra. É o momento em que, constrangidos, no bom sentido da palavra, pelo amor de Cristo exercido por nós, nós amamos a pureza, nós amamos a disciplina, nós amamos o que é correto. Meus amados irmãos, a revolução que pode existir no nosso país, ela não se dará de cima para baixo. E quando eu digo de cima, eu estou falando de instâncias políticas, não estou falando de Deus. Porque nós temos uma cultura impregnada no nosso povo, na nossa história. São 500 anos de malandragem. Ninguém tira 500 anos de malandragem, de achando que o certo é errado e o errado é o certo. Ninguém perde o jeitinho brasileiro fácil, não. Ou é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ou a gente vai continuar assim. Agora, o que não pode é a gente ser alvo do amor de Cristo, conhecer o amor de Cristo, ser tocado pelo amor de Cristo e ter a nossa vida do mesmo jeito como era antes. Tem alguma coisa errada se assim é. Meus amados irmãos, eu finalizo aqui dizendo que os verdadeiros discípulos, os verdadeiros cristãos, eles são conhecidos e reconhecidos por andarem mais próximos daquilo que Cristo andou. Com quem você mais se parece? Veja, faça um contraponto. Só pegando aleatoriamente o ponto 2. Eu disse que o amor do Senhor Jesus é um amor que é demonstrado no ato do servir. Você pega o que Cristo fez e pega o que Judas Iscariotes fez. Judas queria servir ou queria ser servido? Lembra quando o perfume foi lançado aos pés do Senhor Jesus? O que Judas falou? Que absurdo.
É impressionante que eu escuto esse discurso até hoje. A opção pelos pobres. Até hoje eu escuto esse discurso. Que absurdo, nós poderíamos ter vendido esse perfume tão caro e distribuído com os pobres. O problema é que Deus sabe que para além do discurso tem uma intenção. E o texto lá atrás diz, ele falou isso não porque ele tinha preocupação com os pobres. Ele falou isso porque era ladrão. É impressionante que hoje é o mesmo discurso de apoio aos pobres de ladrão. Como é que eu posso ser um ladrão e ter a hipocrisia de dizer que eu estou preocupado com os pobres? Mas o que é que Judas queria? Judas queria ser servido. Judas pensava nele. Sou eu, meu benefício, eu quero dinheiro, eu quero me garantir, eu quero ficar rico. Sei lá o que passava na cabeça dele. Jesus queria servir, Judas queria ser servido. Você, o que é que você quer? O que é que eu quero? Se eu quero ser servido, eu me pareço mais com quem? Se eu quero servir, eu me pareço mais com quem? Os irmãos percebem o que é ser cristão? Ser cristão é ser mais parecido com Cristo. Então, todas as vezes que nós estamos perdendo a rota, nós estamos nos afastando da verdade de Deus para a nossa vida. Eu estou dando apenas um exemplo. Nesse ponto 2, essa aplicação vai servir para o ponto 1, essa aplicação vai servir para o terceiro ponto, e para todos os ensinamentos que nós vamos encontrar na palavra de Deus a respeito do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu até queria falar mais, mas eu estou me segurando por conta do tempo. Nós voltamos, hoje com a nossa escola dominical. Que Deus, Ele possa trabalhar, irmãos, na nossa vida, no nosso coração, e sempre nos ensinar a partir da verdade do texto bíblico e do texto sagrado. Que Deus nos abençoe. Amém.